Crentes luciferianos. Que expressão horrorosa, né? Horrorosa. Mas eu não consegui pensar em outra. Olha, uma das coisas mais impactantes e mais maravilhosas que um leitor, que um cristão encontra quando lê as Escrituras, o Novo Testamento, é a doutrina da justificação pela fé, a salvação pela graça. É algo maravilhoso, impactante, constrangedor, de tão maravilhoso, que é quando você está lendo as Escrituras, é muito difícil você ouvir isso sendo pregado nas igrejas, e eu já vou te dizer o porquê. Quando você está lendo as Escrituras, você começa a notar um padrão, você começa a notar que Jesus é tudo. Ele é tudo, ele é o centro de tudo, porque ele veio, ele resolveu o problema do pecado, ele destruiu Satanás, ele amarrou Satanás, ele te deu a salvação, ele pegou os seus pecados, pôs nele, recebeu a penalização na própria carne e pegou toda a graça, toda a misericórdia, toda a honra de viver uma vida sem pecado e transferiu para você. As Escrituras, em vários textos, deixam isso bem claro. Em Efésios fala, a salvação é pela fé, somente pela fé. O apóstolo Paulo fala em Romanos, concluímos, pois, que a justificação é pelas fé, sem as obras da lei. E tem muitos e muitos e muitos outros textos. Muitos textos. Tem uma hora que fala, e por ele e para ele são todas as coisas. Quando Jesus está morrendo na cruz, antes dele morrer na cruz, em João, ele fala assim, este é o meu sangue que eu derrubo por muitos. Você consegue notar que Jesus fez tudo. E é óbvio que nós vamos adorá-lo eternamente, porque ele fez tudo, você não faz nada. A única coisa que você coopera com a sua salvação é com o pecado que a torna necessária. Veja bem, as Escrituras não passam a mão na cabeça de ninguém. Ela deixa bem claro que a natureza do homem é pecaminosa. Para pensar, para refletir o quanto que essa frase é forte. A natureza do homem é pecaminosa. Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Você não vai brigar porque o seu gato não late. E nem vai achar ruim porque o seu cachorro não mia. Você compreende que a natureza do gato é miar e a natureza do cachorro é latir. E por que você não consegue compreender que a sua natureza é pecaminosa? É por causa do seu ego. É por causa do seu eu. Luciferianismo é nada mais, nada menos do que culto ao eu. Quando eu sou convidado nas igrejas, é sempre o mesmo padrão. É sempre o mesmo padrão. Glória a Deus, por isso fico muito feliz. Que eu prego justificação pela fé e salvação pela graça. Lógico, eu jamais falo isso sem antes falar de se arrepender de seus pecados. Porém, toda vez que isso ocorre, é sempre o mesmo padrão. As ovelhas amam e a liderança detesta. Porque isso tira o controle da liderança. É necessário atar fardos pesados nas costas das ovelhas. Eles mesmos não carregam. William, você está falando de qual denominação? Eu estou falando de geral. Jesus, ele fala assim para os fariseus e saduceus, vou usar uma linguagem mais tranquila, para os líderes religiosos da época, ele fala, ai de ti, líderes religiosos, porque vocês andam o mundo inteiro procurando um discípulo, um prosélito, e quando você termina de fazer a obra neles, eles se tornam 2 vezes filhos do inferno, mais do que vocês. O que acontece? Jesus, ele deixa bem claro quem é o próximo, ele ainda conta outra parábola, a parábola do samaritano, que uma pessoa foi machucada, assaltada, um líder religioso passa e nem olha, um levita passa e nem olha, aí um samaritano, que era um povo marginalizado pela cultura judaica, pega aquela pessoa, leva ela para um hotel, cura ela, ajuda ela e paga. Esse é o próximo. Jesus, ele está destruindo a hipocrisia do mundo religioso. Presta atenção, a salvação é pela graça, mediante a fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. A gente é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Você não participa de nada, de nada. Ah, William, você está querendo dizer então que eu posso pecar? É incrível como as gerações passam, mas o Satanás, ele sempre usa os mesmos argumentos na cabeça das pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala, eu não lembro certinho qual texto que é, mas está em Romanos. Eu acho que um está em Romanos 3, outro está escrito em Romanos 16. Ele fala assim, que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça abunde mais? De maneira nenhuma.
Nós já morremos para o pecado. Outra vez ele fala assim: o que diremos, pois? Façamos males para que nos venham bens, como alguns caluniosamente afirmam que a gente diz, que eu digo. Então as mesmas acusações que o apóstolo Paulo recebia quando ele apresentava a doutrina da justificação pela fé e a salvação pela graça, é as mesmas que eu recebo. É as mesmas que qualquer crente que entendeu as escrituras e tem compromisso com a exposição das verdades bíblicas recebe. Já vou me adiantar, eu sei que muitas pessoas já vão encher minha caixa de comentário falando assim: William, e Tiago? Porque Tiago fala, a fé sem obras é morta. Tiago não está combatendo a doutrina da justificação pela fé. Tiago está combatendo a hipocrisia humana. Porque muitas pessoas, você já deve ter conhecido, confessa Jesus, mas não age como um cristão. O que eu estou falando aqui para vocês, eu estou direcionando para pessoas maduras. Não perca seu tempo sendo um cristão de falar. Você tem que viver. Tem que perdoar, tem que amar, enfim, o de sempre. Então é isso que o apóstolo Tiago está combatendo, hipocrisia. William, o apóstolo João, em Apocalipse 2, tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Obviamente, ele está alertando ali acerca da perseverança, a perseverança dos santos. Mas eu quero que você entenda que você mesmo jamais vai conseguir produzir esse tipo de coisa. Está escrito na palavra que é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo de bom que você faz é Deus. Tudo de mal que você faz é você mesmo, é o seu eu. Como está escrito, a nossa carne é pecaminosa. Por isso que a nossa carne não vai entrar no céu. Por isso que a nossa carne vai voltar para a terra. Porque somos pecaminosos, somos pecadores por natureza. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque segundo o homem interior temos prazer na lei de Deus. Ainda que a nossa carne odeie as coisas de Deus. Mas o maior dos nossos pecados vai ser sempre a adoração ao nosso eu. Ao nosso eu. Bom, fiquem com essa palavra, o vídeo está longo e a gente vai falando mais sobre isso. Deus abençoe.